Hoje quero comentar com vocês a respeito de um dos mais importantes componentes da Terra e, é claro, da vida humana. A água. A água, que é uma substância química formada por 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Ela é abundante no universo inteiro, mas em especial conhecemos a Terra como grande portadora dessa substância. Cerca de 69% do planeta Terra é constituído por água. Cerca de 70% do corpo também é constituído por água. E ainda, mais de 70% do músculo é constituído por água. Como você deve perceber, a importância da água para a existência da vida é fundamental. Este componente ele é conhecido como um solvente universal. Obviamente, não são todas as substâncias que são dissolvidas em água, mas grande parte das substâncias dependem da água. E qual é a importância disso para a vida? A importância disso é que através da água e, portanto, da solubilidade dos compostos, é que conseguimos permitir com que as reações possam acontecer, visto que elas ocorrem de maneira muito mais eficiente em meio aquoso ou em meio líquido. Sabendo que a água é de extrema importância para a existência da vida, é óbvio que podemos remeter a importância dela também para o praticante de atividades físicas, visando ele ganhar massa muscular ou visando ele perder gordura corpórea. Em primeiro lugar, a água é essencial para aspectos fundamentais da saúde, como por exemplo para a eliminação de toxinas do corpo, para servir como solvente para inúmeros componentes, para a hidratação dos tecidos inúmeros que existem no nosso corpo, para a formação de alguns componentes, para a fabricação de outros compostos, entre outras intermináveis funções. O seu suor, por exemplo, que serve entre outras funções para regular a sua temperatura, também é grandemente constituído por água. Sendo assim, para um praticante de atividades físicas, essas importâncias aumentam de maneira exponencial, na medida em que a água não só servirá para os aspectos fundamentais fisiológicos, mas também contribuirá para a sua performance, pois sabemos que o indivíduo, quando bem hidratado e hidratado adequadamente, pode exibir não somente uma performance melhor, mas também resultados estéticos, como já mencionado, visando ele o ganho de massa muscular ou visando eles a perda de gordura corpórea. Para quem deseja ganhar massa muscular, a água é importante porque ela auxiliará na volumização muscular, ela auxiliará na distribuição de nutrientes para o músculo, contribuindo então para os processos de hipertrofia, ela retirará compostos tóxicos do corpo, uma vez que, por exemplo, o alto consumo de proteínas gera alguns componentes que precisam ser excretados e são excretados através da urina, que dependem de água. Ela auxiliará na manutenção da temperatura corpórea, ela também auxiliará na solubilidade de alguns componentes, os quais são essenciais para o anabolismo, entre outros vários fatores. Já para quem deseja perder gordura corpórea, ela também tem essas funções, mas ela também auxiliará na eliminação de excessos de sais que possam estar gerando retenção hídrica e, portanto, possam estar contribuindo para um mal físico. A água também auxiliará no aumento do metabolismo basal, visto que o corpo necessita gastar energia para esquentar a água que é ingerida, entre outros pontos. Apesar de toda a importância que existe na água e que existe dela para o esportista, não podemos nos esquecer que se consumirmos água em baixas quantidades, não conseguiremos todos esses benefícios. Mas também, se ingerirmos água em grandes quantidades, pode ser que haja algum tipo de desbalanço de eletrólitos no corpo. E é por isso que quando falamos na hidratação, não devemos pensar unicamente na água, mas também no consumo de eletrólitos, caso necessário, e
no próprio consumo diário através das fontes dietéticas. Portanto, excessos de água não contribuirão de maneira positiva para os seus objetivos. Mas você deve estar se perguntando: quais são as referências de consumo de água médio que temos que ter por dia? Bem, este é um assunto bastante controverso, o qual existem muitas opiniões. Em geral, recomenda-se que para praticantes de atividades físicas, algo em torno de 0,35 ou 35 ml de água por quilo corpóreo já sejam suficientes. Entretanto, esses valores não consideram as perdas nas atividades físicas e, portanto, cerca de 500 a 1 litro de água adicionais a este podem já suprir adequadamente as perdas que ocorrem durante o seu treinamento. Porém, considere que se você treina em ambientes hostis, como ambientes muito quentes ou ambientes muito frios, pode ser que você necessite de um consumo ainda maior de água. Portanto, fique sempre atento aos primeiros sinais de sede e não espere sentir sede para beber água. Mantenha uma hidratação constante e, principalmente para você que não tem o hábito de ingerir água, pense que você deve ingerir aos poucos pequenas quantidades para ir acostumando seu corpo. É óbvio que você não deve passar a consumir grandes quantidades de água do dia para a noite, porque isso também lhe fará mal. Vá doutrinando o seu corpo para que ele possa responder adequadamente ao consumo de água. Quando falamos na água, também devemos considerar a ingestão de outras substâncias líquidas, porque basicamente tudo que é líquido tem grandes quantidades de água. Até mesmo os alimentos, que não estão necessariamente na forma líquida, possuem grandes quantidades de água. Portanto, considere também que além da água ingerida através de sua forma pura, você também estará ingerindo água através de chás, através de refrigerantes, mesmo que zero, de sucos, de alimentos um pouco mais líquidos, entre outros fatores. Um próprio mingau, por exemplo, já tem grandes quantidades de água que devem ser consideradas. Lembre-se sempre, tudo que estiver em maior quantidade líquida possui mais água. Lembre-se disso. Mas o que aconteceria com o indivíduo que entrasse em desidratação ou que estivessem com baixas quantidades de água no seu corpo? Bem, devo lembrar que pela essencialidade da água para a vida, indivíduos que apresentam sinais de desidratação normalmente começam com sintomas como tontura, boca seca, náuseas, cansaço extremo. Porém, na medida em que essa hipoidratação começa a aumentar, ou seja, através da onde a desidratação começa a ser maior, o indivíduo pode entrar em estágios de confusão mental, pode entrar em estágios de fraqueza extrema e até mesmo desmaios e o óbito. Como você pode perceber, a falta de água no corpo é extremamente grave e ela pode fazer com que a longo prazo indivíduos desenvolvam problemas renais, desenvolvam problemas hepáticos, desenvolvam problemas no sistema urinário como um todo e, de uma forma geral, acabem prejudicando os seus resultados e, principalmente, prejudicando a sua saúde de maneira irreversível. Lembre-se sempre que um equilíbrio e uma atenção para os pequenos detalhes realmente farão grande diferença em todos os seus processos, estejam eles ligados ao esporte ou não, estejam eles ligados a objetivos estéticos ou com a saúde. Lembre-se que o equilíbrio é o ponto-chave e fundamental para resultados sólidos e sempre duradouros. Foi um prazer estar com vocês aqui nesse instante e espero que vocês continuem acompanhando o blog Ganhar Massa Muscular. Um forte abraço de Marcelo Senron e de toda a equipe.